Meus irmãos, minhas irmãs, enorme é a minha satisfação mais uma vez poder me encontrar com vocês, mais uma vez podermos celebrar culto ao nosso Deus. Hoje, excepcionalmente, nós estamos nos reunindo num ambiente diferenciado. Por conta de nossas medidas de precaução e prevenção contra a Covid-19, desta vez eu celebro o nosso culto, eu presido esse culto aqui, desde o meu escritório de trabalho. Mas isso não diminui, isso não tira a importância e a relevância do nosso encontro, porque nós nos encontramos para cultuar a Deus. E a palavra de Deus diz claramente, onde se reúnem pessoas em seu nome. E nós estamos reunidos, distantes fisicamente, mas em espírito estamos unidos, porque esse espírito é o espírito que mantém a sua igreja em comunhão. Nós nos alegramos muito de podermos celebrar culto ao nosso Deus. Eu queria ler a palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Palavra do Senhor. Com a leitura do livro dos Salmos, Salmo 142, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizer o seu santo nome. Cantemos com alegria. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para o auxílio e luz em tempos de cuidado e dor. Refúgio
Graças a Deus, bendito seja o nosso Deus. Depois de cantar esse cântico tão lindo, eu quero convidá-los a um momento de recolhimento espiritual, a um momento de quebrantamento diante de Deus. Com base no mesmo salmo que nós lemos no começo do nosso culto, versículo 6, vejam que inspiradoras palavras o salmista, inspirado por Deus, nos dirige. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Meus irmãos, todos nós sabemos que nas nossas lutas do dia a dia, nem sempre nós nos saímos vencedores. Muitas vezes vêm sobre nós desafios tão grandes, às vezes, não poucas vezes maiores do que as nossas forças. Nem sempre nós temos sido capazes de preservar, de mantermos-nos firmes na presença de Deus, tal qual nós havíamos nos proposto, tal qual Deus espera de nós. Mas, bendito seja Deus, Deus é rico em misericórdia, a sua graça nunca nos desamparará. E é a ela que nós recorremos agora. Curvemos as nossas cabeças, oremos silenciosamente ao nosso Deus. Enquanto ouvimos esse cântico, peçamos a Deus que nos perdoe as nossas faltas, que nos purifique dos nossos pecados e nos dê a graça de pé, com alegria, viver a vida totalmente devotada a Ele. Oremos enquanto ouvimos o cântico de quebrantamento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque Tu estás conosco. Cada dia que passa, nós podemos perceber que Tu nunca nos desampara, que Tu estás sempre conosco. Ó Senhor, Deus querido, Deus de misericórdia, o que nós te pedimos agora é que Tu esteja conosco neste culto, mas especialmente vem, Senhor, sobre nós, quebranta-nos, purifica-nos, porque nós queremos andar todos os dias em novidade de vida. Ó Deus, permita que a Tua graça seja sempre maior do que as nossas fragilidades. Ah, Senhor, é nela e com ela que nós queremos andar. Fica conosco agora enquanto te louvamos, enquanto te adoramos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus que nunca falta. Bendito seja Deus que está sempre perto de nós, mais perto que nós podemos imaginar. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Vamos expressar a alegria das nossas vidas, a alegria do perdão de Deus, a alegria da salvação, a alegria dos livramentos contínuos, constantes em nossas vidas. Louvemos a Deus, cantemos ao Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos.
creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Pai nosso, nos
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meus irmãos, minhas irmãs, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho com muita alegria, com muito contentamento, meditado no Sermão da Montanha. E, entre outras coisas maravilhosas, eu tenho sido inspirado por Deus, eu tenho sido tocado por Deus por meio da sua palavra e especialmente a espiritualidade que Jesus fala para os seus discípulos. Nós temos aprendido, estudando o Sermão do Monte, que, por exemplo, a espiritualidade do povo judeu no tempo de Jesus estava baseado em 3 pilares, em 3 princípios: socorro aos necessitados por meio de esmolas, jejum constante e regular e oração. Por isso é que Jesus sempre recomendou aos seus discípulos. Por isso é que Jesus sempre foi, primeiramente, preocupado em expressar generosidade às pessoas, em socorrer as pessoas, especialmente aos mais necessitados. Jesus foi também alguém de muita oração. Por isso é que ele recomenda aos seus discípulos orar. Orar muito, orar sempre. Oração está sempre em boa hora em nossas vidas. E eu queria agora convidar a cada um de vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu falava há pouco, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho sido muito abençoado lendo na Palavra de Deus sobre espiritualidade, o Sermão do Monte. Jesus Cristo, ele
naquela parte do Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, ele ensina de modo particular aos seus discípulos e discípulas a ética do reino, a forma de conduta de um discípulo, uma discípula de Jesus. Pois bem, e quando eu me deparei com a questão da oração, como me tocou. Jesus Cristo, ele estava muito preocupado. Jesus Cristo não estava preocupado necessariamente com o desinteresse dos seus discípulos por orarem. Não, isso possivelmente não era um problema, porque no tempo de Jesus, a sociedade ainda não estava tão influenciada, eu diria negativamente influenciada por uma forma de secularização que, como vivemos hoje, torna dúbio ou questionável o mistério de Deus. No tempo de Jesus, a sociedade judaica do seu tempo era transbordante de espiritualidade. As pessoas não pecavam por falta de Deus, pecavam, mas, acima de tudo, pela hipocrisia. Jesus Cristo estava incomodado com o fato de alguns fariseus, alguns hipócritas, usarem a espiritualidade, e no caso a oração, como forma de influência sobre outras pessoas. E Jesus diz que quando oramos, nós, por exemplo, não devemos ficar usando de muitas palavras, palavras vazias, palavras sem significado. Eu, adolescente, me lembro de ter ouvido e aprendido do meu pai, que ele estudando a Bíblia, ele falou para mim: meu filho, você sabe qual é a menor oração da Bíblia? E meu pai me disse, eu nunca me esqueci, foi a oração de Pedro, quando Jesus estava andando sobre o mar, as águas, e aí Pedro do barco viu Jesus vindo e disse: mas quem está aí? E Jesus: olha, sou eu. E Jesus, vendo a insegurança dos discípulos, a dificuldade deles de acreditar, falou para Pedro: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas interessantemente que Pedro, quando ele viu que estava sobre as águas, ele não teve os olhos fitos em Jesus Cristo, que o chamou, mas ele talvez se preocupou mais com a água e começou a afundar. E naquele momento de desespero, ele proferiu a menor das orações, né? E o meu pai me ensinou aquilo. A menor das orações: salva-me, Senhor. Aquela oração, ela não foi menor somente porque era curta, mas é porque ela tinha uma substância muito clara. Ali não tinha palavreado desnecessário, ali era alguém desesperado que precisava de socorro, que precisava da misericórdia de Deus. Oração, meus irmãos, minhas irmãs, é a capacidade que alguém tem, primeiro, de ver o mistério invisível. A pessoa que tem vida de oração, a pessoa que tem o hábito de orar, ela tem olhos que veem o invisível. Olhos que veem o invisível são aqueles que percebem Deus nas entrelinhas da vida, nos pequenos sinais, às vezes em sinais até confusos do dia a dia, ele consegue ver Deus. Oração não é monólogo. Quando oramos, não estamos falando conosco mesmos, estamos falando com Deus, que é a mais real das realidades. Mas vamos nos ater ao texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 16. Meus irmãos, Pedro, que já havia sido ensinado na escola de Jesus, que já havia passado todo o tempo do ministério de Jesus naquele aprendizado maravilhoso, ele sabia a importância de oração, da oração. E ele então, enquanto preparava o almoço, ele subiu no telhado, né, na parte superior da casa, e foi orar. Naquele momento de oração, Pedro teve como que um êxtase, né, uma experiência maravilhosa, que hoje nós chamaríamos de experiência sobrenatural. E aparece para ele, Bíblias abertas, observem comigo o versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. E o que tinha nesse lençol? Toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
Ali haviam alguns animais que, pela tradição do seu tempo, pela tradição religiosa de Pedro, não era para ser comido, era vedado a um judeu comer. Pedro, então, quando ouve aquela voz, ele diz: não. A voz diz para ele matar e comer. Ele diz não, porque ele não queria se deixar contaminar. É interessante que, aparentemente, Pedro está movido pela mais bonita das intenções, pelo mais desejo, mais bonito dos desejos, não se contaminar. No entanto, Pedro ele se equivoca, porque essa aparente boa intenção escondia uma outra coisa, um grande problema. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a orar, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós devemos estar preparados para mudança. Se a oração não nos leva à mudança, se a oração não nos leva à transformação, aí sim ela não é diálogo, é monólogo. É perda de tempo. Porque a oração é autêntica na medida em que nós nos colocamos diante de Deus desejosos de sermos transformados. Pedro, enquanto orava, ele ouviu uma voz que dizia para ele: mata e come. No entanto, ele recalcitrou, ele resistiu. No fundo, a oração de Pedro lembra muito aquela que Jesus Cristo criticava. Palavras excessivas, palavras jogadas ao vento. Quantas vezes nós já passamos por isso? Sejam as nossas orações, sejam outras que nós tivemos que ouvir, presenciar. Muitas vezes orações bem elaboradas, bonitas. Nada contra belas orações, mas muitas vezes as nossas orações elas podem ser simplesmente uma peça bonita sob o aspecto da estética da linguagem, mas qual a relevância, qual o significado, qual o conteúdo, qual o sentido que ela tem, se nós não nos dispomos a falar com Deus e ouvi-lo? Pedro aparentemente ainda não estava preparado para uma vida de oração, porque o mais essencial da oração parece que ele desconsiderou. Ele desconsiderou que oração é diálogo. Falamos com Deus e ouvimos a sua voz. E, invariavelmente, a voz de Deus vem a nós, ela nos leva a perceber coisas novas. Ela nos ajuda a ver perspectivas que nós perdemos, que nós não víamos. E isso é maravilhoso, nós sermos capazes de mudança, de transformação. Dia a dia, nós podemos e devemos ser mudados e moldados por Deus. Meus irmãos, o resumo que eu faço disso vale para mim, primeiramente, mas para todos nós. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, cada dia mais, com regularidade. Mas, acima de tudo, as nossas orações não podem ser monólogos. As nossas orações devem ser diálogos. E o que significa diálogo? Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, ela deve ser sincera, mas também expressão sincera de desejo de mudança, de transformação. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, devemos estar prontos. Senhor, mostra-me coisas novas. Me faz perceber coisas que precisam e podem ser mudadas na minha vida. Me ajuda a entender, por exemplo, como foi o caso de Pedro, onde estão meus preconceitos, onde estão as minhas ideias equivocadas. Isso é muito bom, porque Deus nos ajuda a perceber coisas novas e nos ajuda a trilhar por elas. Que Deus nos abençoe, que aumente a nossa vida de oração, mas ela cresça também na qualidade, na profundidade. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término da nossa oração. Eu queria agradecer porque cada um de vocês está aí nos ouvindo. Eu queria convidar então para nós orarmos e depois eu vou impetrar a bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque todos os dias e cada vez mais tu nos fazes ver coisas novas. Ó Deus, nós te pedimos que tu dês às nossas orações mais veracidade, mais realidade. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto para, em oração, ser mudado e transformado por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no desejo de sermos íntegros e verdadeiros na Tua presença. Dá a todos nós, o Teu povo, um desejo renovado, constante, crescente de ter comunhão contigo, especialmente em oração. Faz com que a Tua igreja ore mais, porque quanto mais a Tua igreja orar, mais Tu nos
poderá mostrar coisas novas, nos ajudar a superar preconceitos, nos ajudar a superar opiniões equivocadas. Ó Deus, nós queremos aprender, continuar aprendendo na escola de Jesus. Por isso é que nós oramos no nome dele, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.